Salve Maria e São José, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nossa consagração a Jesus por Maria. Amanhã chegará o grande dia, já vou deixar isso gravado aqui, porque amanhã já fica naquela correria e aí vocês vão fazer conforme o horário de vocês, tá bom? Mas o mais importante é aproveitar essa última leitura para a gente sanar qualquer tipo de dúvida ou até mesmo agregar mais conhecimento a este dia tão especial, que é o dia da nossa consagração ou da renovação dos nossos votos batismais, da nossa consagração, né? E isso é maravilhoso, porque a cada dia que a gente se consagra, mais nós estamos próximos de tudo aquilo que Deus preparou para a gente. Ele vai desejando que a gente entenda, mas a verdade seja dita, nós ainda somos muito limitados. Por isso que Paulo diz: olha, eu já não consigo dar para vocês um alimento sólido, eu ainda preciso dar um alimento líquido, porque vocês ainda não dão conta. E assim Deus vai trabalhando na nossa vida espiritual. Esses são, degrauzinhos que a gente vai subindo. E eles todos nos exigem um olhar, crítico de nós mesmos e um olhar misericordioso para com o próximo. Quanto mais esse movimento acontece dentro de nós, mais nós estamos caminhando para a santidade. Então vamos lá. Vamos falar sobre a nossa consagração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos. Terminando o nosso trabalho preliminar, vamos pronunciar a nossa consagração. Para fazê-la com mais conhecimento de causa e, pois, com o maior proveito espiritual, consideremos bem tudo quanto vamos entregar a Jesus pelas mãos imaculadas de nossa Mãe Diletíssima. Nosso corpo e seus sentidos que consagraremos à pureza de Maria. Nossa alma e suas potências confiadas à humildade de Nossa Senhora. Nossos bens exteriores e interiores depositados na riqueza da Virgem Fiel. 1. Represento-me a pronunciar minha consagração, de joelhos ante Nossa Senhora, em cujo regaço está Jesus. 2. Sabedoria encarnada, disponde-me por esta meditação a receber de minha inteira entrega a vós, por Maria, todo o fruto de santidade que me quereis dar, então, tão misericordiosamente. Primeiro ponto, consagração de nosso corpo à pureza de Maria. Contra o espírito do mundo e do demônio, contra a avassaladora onda pagã de impureza de corpo e de coração, vou entregar-me a Jesus pelas mãos puras de Maria, para fazer profissão de uma vida casta. Porque no dilúvio de misérias que inunda a terra, mergulhado numa permissividade viscosa, somente a devoção a Nossa Senhora nos será refúgio e segurança. Ninguém pode amar a castidade e pureza do próprio corpo, sentidos e do próprio coração, sem que fixe os olhares, consagre seus sentidos e o coração a esta Virgem Puríssima e Mãe Virginal. Para nos aproximar de Jesus, o Deus de toda pureza, queremos nos dar a Maria, a fim de que ela nos espiritualize, nos virginize, nos eleve às alturas da vida toda imaculada que foi sua existência sobre a terra. A Igreja sempre considerou a devoção a Maria como um remédio eficaz, o mais seguro, o mais necessário para conservar a integridade da pureza, destinados a embelezar o céu, a tomar parte das núpcias do Cordeiro sem mancha. Demo-nos a Nossa Senhora Imaculada, cujo coração nos será refúgio para atravessar um mundo cheio de hábitos venenosos, assoprados de flamas impuras. Prometamos a Maria dar-lhe nosso corpo, nossos sentidos, nosso coração e nos obriguemos a não os usar, senão com toda a mais vigilante castidade. Porque já não nos pertencemos. Cerremos nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, tudo depositando no coração pureza de Nossa Senhora e Mãe Imaculada. E aí a gente tem que lembrar um detalhe. Quando a gente faz a consagração, nem sempre a gente vive uma vida casta.
na grande maioria das vezes, a gente não está a vivê-la. E aí a gente cria uma ideia de que, poxa, mas como é que eu vou então me espiritualizar, me virginizar, nos elevar às alturas de uma vida toda imaculada? Como que isso pode acontecer? Bom, Nossa Senhora, ela trabalha muito a nossa consciência do pecado. Para isso, ela vai trazendo primeiro a nossa limpeza através do arrependimento. Então, é natural que você comece a fazer a sua vida de penitente em confissões mais gerais e buscando se libertar de tudo aquilo que dentro da sua consciência ainda habita a culpa, né? Então, como que ela faz isso? Quando nós realmente nos libertamos desta culpa e nos voltamos para Deus de corpo e alma, entendendo que Ele, na sua grandiosa misericórdia, nos purifica através de confissões bem feitas. Ele realmente troca as nossas vestes, nossas sandálias, nossos anéis. Ele restitui a nossa pureza e a nossa relação de amizade com Ele. Então, o que acontece? Quando você começa a olhar-se e não olhar para o outro, você começa também a observar o que está dentro de você que precisa ser melhorado. Porque você se doa, mas essa doação ela é de dentro, né, para fora. Então, todo o processo ele é muito íntimo. Vocês irão perceber que coisas que vocês fazem há muitos anos ou a vida inteira e convive com pessoas que também o fazem, não era para você um problema, mas depois de um tempo aquilo passou a ser desagradável aos seus olhos e isso faz com que você busque uma mudança. E ao buscar esta mudança, você naturalmente corrige-se, faz uma confissão bem feita diante daquilo que você passou a entender que não era mais interessante para você. E naturalmente você se condiciona a viver de uma forma mais pura, porque você não quer mais se contaminar. E ali as pessoas que estão ao seu redor estavam acostumadas com você realizando aqueles atos. E elas também realizavam. Só que elas começam a ver que você não está mais assim. E a princípio isso pode gerar um estranhamento ou até mesmo uma repulsa, né? Porque, poxa, agora eu não tenho mais o parceiro, né? O companheiro daquilo dali. E tá tudo bem, porque o mover para cada um é no seu tempo. Você não demorou esse tanto de tempo para poder encarar isso? Então, os outros também vão ter o tempo deles. Enquanto isso, reza e confia, né? Que a misericórdia que chegou para você chegará para todos. Porque é assim que Deus deseja. Que a gente, ao experimentar esta água viva, que nos liberta do pecado, nos faz livres diante de toda essa caminhada aqui nesse exílio, ele não pode ser algo que eu desejo só para mim. Ele é algo que eu quero que todos passem a sentir. Então, esse mover, ele vai trabalhar muito a questão do exemplo. Né? Aquela frase, a palavra convence, o exemplo arrasta. Vocês vão perceber que Nossa Senhora, que nos dá o exemplo de virgem pura, casta, misericordiosa, todo esse mover desta mãe benigna, linda e amorosa, ela nos faz encontrar um mover de também buscar ser como ela. E assim, salve Maria, Meire, e assim a gente vai começar a viver isso que fala aqui. Para nos aproximar de Jesus, o Deus de toda pureza, queremos nos dar a Maria, a fim de que ela nos espiritualize, nos virginize, nos eleve às alturas da vida toda imaculada, que foi sua existência aqui na Terra. Segundo ponto, consagração à nossa alma à humildade de Maria. Vamos entregar-nos inteiramente, dar nosso corpo em promessa de pureza, dar a nossa alma em resolução de humildade. Para que a castidade refrene o nosso corpo, é necessário que a humildade domine o nosso espírito. É o que pretendemos, é o que prometemos a Maria na entrega da nossa alma. Não diremos já como os ímpios, nossas palavras nos pertencem, não temos Senhor. Só um minutinho, que a música parou aqui, pode parar. Vocês gostam?
Eu gosto de sempre fazer a consagração com uma musiquinha. E aí ele fala o seguinte: não diremos já com os ímpios, nossas palavras nos pertencem, não temos Senhor. Ao contrário, vamos restituir a Deus o domínio de que tem direito sobre nós e que o nosso orgulho tenta roubar. Não usaremos doravante nossas potências senão debaixo da orientação de Maria. Pediremos seu conselho, não só em nossas dúvidas, mas ainda em todas as nossas resoluções. Despojar-nos-emos de toda confiança orgulhosa em nós mesmos. Teremos a generosidade de sacrificar o exercício de nossas potências da alma, quando o seu exercício não fosse para a glória de Deus e de Maria. Renunciaremos assim aos desejos vãos, aos pensamentos inúteis, à curiosidade de tudo ver e saber. Abandonaremos, sobretudo, a nossa vontade própria e egoísta, sentindo satisfação grande em depender de outrem, em cumprir ordens que receberemos como vindas de Nossa Senhora, a fim de cumpri-las com humildade e fidelidade. Seremos, enfim, seus escravos de amor, assim como ela o foi de Deus. E aí, olha, gente, é muito legal quando a gente percebe que quando nós temos um superior pelo qual a gente admira e que a gente sente que ele tem um poder, né, sobre aquilo que a gente não domina, isso nos faz querer ser como ele e estar cada dia mais próximo a ele, né? Isso você pode lembrar da sua professora que você mais admirou, ou de um professor de arte marcial, ou de qualquer outro tipo de atividade que você tenha feito. Quando você vê a pessoa tendo muito know-how sobre aquilo que você não domina, você quer ficar mais próximo, você quer entender tudo que ele faz e você quer imitá-lo, para que você aprenda e possa viver o que ele viveu. A mesma coisa é a consagração. Você se entrega a uma senhora que é o dom de toda a perfeição do ser humano. O ser humano em sua totalidade é a Virgem Maria. Nós estamos na caminhada para nos humanizar. Nós estamos movendo nossas almas para se libertar dessas paixões que o corpo, que a carne nos conduz e viver somente do espírito, do humano, né? E para isso a gente vê Maria sendo tão plena que aquilo nos faz admirar e falar, eu quero ser como ela. E ela sendo o meu modelo, a minha, sabe, heroína, aquela que eu idealizo um dia ser, me faz querer estar o tempo todo perto, com ela, vivendo para ela, fazendo tudo que ela me mandar. Terceiro ponto, entrega de nossos bens à riqueza da Virgem fiel. Nossa consagração abrange tudo o que somos, corpo e alma, também tudo o que temos, bens de fortuna e da graça. É universal nossa entrega a Jesus por Maria. Nossos bens de fortuna são entregues a ela, para que em sua providência maternal os conserve e guarde, para que deles seja a verdadeira possuidora, de tal sorte que os usaremos com desapego, sempre pedindo licença a Nossa Senhora. Eles já não são nossos, deles somos apenas econômicos. Que freio para as nossas ambições desregradas! Esta consagração aceita e praticada, quando essa consagração é aceita e praticada seriamente. Que resignação nas perdas materiais, que prudência sobrenatural no emprego tão perigoso dos bens deste mundo. Ai, Carol, mas então, peraí, o dinheiro que eu tenho na minha conta é dela? Sim. Sua casa? Sim. Sua casa, seu carro, suas roupas, seus filhos, suas orações, suas devoções, tudo passa a ser dela. E ela é tão poderosa que você nem precisa preocupar. Mas lembre-se, você vai parar de ser tão cuidadoso, tão ansioso, tão preocupado. É natural que isso comece a ser movido em você de uma forma que você passe a não
necessitar tanto daquilo como você necessitava. E vocês estão ouvindo uma pessoa falar para vocês que quem me conheceu antes dessa consagração provavelmente não entenderia o que eu estou falando aqui agora, porque a Carol de antes, ela era dela, né? Então eu conduzia tudo pela minha vaidade, pelo meu orgulho. Eu não ficava sem salto, eu não ficava sem relógio de marca, sem perfume de marca, sem progressiva, sem maquiagem. Eu não ficava sem uma roupa elegante, sempre alterando, mudando. Eu estava completamente viciada em viver para os outros. Então, unha tinha que estar impecável, cabelo impecável, tudo impecável. Externamente estava tudo impecável. Internamente eu estava indo de queda livre para o inferno. Nossa, Carol, mas que isso? Você não era de Deus? Não. Eu gostava de ser de Deus na hora que eu achava legal ser de Deus, né? Na hora que não estava me atrapalhando. Mas a verdade seja dita, não. Perto do que eu sou hoje, que eu preciso melhorar muito ainda, eu já percebo o mover da Virgem Maria nas minhas vestimentas, em não mais gastar dinheiro comprando nada para mim, em não mais viver dependendo da imagem, do amor próprio, de ter que estar de uma forma ou de outra. Não, eu estarei por amor a Deus do jeito que Ele quiser. Então, tinha momentos em que eu precisava me maquiar. E eu já tinha aquilo ali determinado, né? Um evento, uma coisa assim, eu tenho que estar maquiada, eu tenho que estar... E aí, nesse dia, nada dava certo e eu não conseguia. E tinha que ir com a cara limpa. Mas peraí, eu tô fazendo para quem mesmo? É para Deus. Então, se Deus me pediu para fazer com a cara limpa, vai ser com a cara limpa. Com toda a alegria e amor do mundo, mas com a cara limpa. Por quê? Porque tá tudo bem. Não é a cara maquiada que vai fazer a diferença. Então, é esse o mover, tá? Isso tá bom demais, gente. Vocês vão amar. Preocupa não. Aí ele fala o seguinte: mas, sobretudo, nós entregamos a Maria todos os nossos bens na ordem da graça, todos os nossos pequeninos méritos, presentes, passados, futuros, para que ela deles use como lhe aprouver. Em nossas boas ações, há uma parte meritória estritamente pessoal e inalienável, que nos merece a recompensa celeste. Essa parte nós a entregamos a Maria, para que ela nos guarde e aumente. A outra parte ainda impetratória, que obtém graças, e satisfatória, que resolve as penas devidas aos pecados. Estas duas nós a damos a Maria, para que delas disponha a seu prazer, para a glória de Deus. Então, uma Nossa Senhora guarda, tá bom? Guarda e aumenta. Lembra da maçã que o camponês foi dar ao rei? E aí a rainha coloca a maçã numa bandeja de prata com pérolas, com todas as pedras preciosas, e aquela maçã se torna, sabe, exaltada. Por quê? Porque foi entregue pelas mãos da rainha, numa bandeja toda ornada. Aquela maçã deixou de ser uma mera maçã para se tornar algo, sabe, único. É assim que ela vai fazer com aquilo que ela recebe de nós e que é inalienável, né? São essas que ele fala aqui, nossas boas ações. Então, essa parte meritória, ela guarda e faz crescer, como se ela estivesse ali trabalhando com juros, né? E a outra parte, que é aquela que nós damos para obter de forma satisfatória, solver, né? Diminuir, libertar a gente das penas devidas aos pecados, essa ela pode utilizar como sacrifício a ser doado para outros, que não tem ninguém que se sacrifique por eles, entendeu? Lembra que ela falou isso para os pastorinhos? Caem almas como flocos de neve, por quê? Porque eles não têm ninguém que se sacrifique por eles. Eu não tenho como evitar esta queda, porque eu não tenho ninguém que me dê
este sacrifício. Aqui a gente tem claramente essa informação. A outra parte, ainda impetratória, que obtém graças e satisfatória, que solve as penas devidas aos pecados, estas duas, nós damos a Maria para que delas disponha seu prazer para a glória de Deus. Ela pode usar para nós, se caso for necessário, para os nossos familiares, caso eles precisem, ou também para seus filhos distantes da nossa vida, por estar cientes de que eles precisam de algo imediato. Nós já demos, então ela pode usar. Beleza? É oferta pequenina nossa, porque Maria é tão rica de graças celestes, mas ela tanto se agrada desse nosso dom, que nos dá o inefável direito de lhe pedirmos depois, em favor do nosso próximo, quando desejarmos, sempre dentro da vontade de Deus. Então vai ter momentos em que você vai fazer uma oração, aí vamos dizer que seu pai está doente, e você está querendo que ele melhore logo. E aí você fala assim, olha, Nossa Senhora, a Senhora tem tudo que é meu é seu, tudo que eu sou é seu, mas meu pai está precisando tanto de ajuda, será que você não poderia ajudá-lo? Porque assim, nossa, eu queria tanto que desse tudo certo. Aí ela vai olhar aquela situação e ela vai saber exatamente qual é a vontade de Deus. E aí, dentro dessa vontade, ela vai agir. Utilizando todas essas graças que nós confiamos a ela, ela vai ter, no caso, condições suficientes ou não. Claro que vai ser suficiente, porque vocês vão seguir tudo certinho. Para poder auxiliá-lo, conforme a vontade de Deus. Mas isso, com certeza, ela usa imediatamente, tá? Que precioso despojamento, que tanto nos enriquece. As riquezas inefáveis dessa nossa pobreza voluntária. É diferente quando nós somos pobres por causa da nossa condição. E agora é a pobreza porque nós escolhemos. Nós somos voluntários na ordem da pobreza. E somos por quê? Porque nós temos as bem-aventuranças. Somos conscientes de que Deus deseja que nós sejamos pobres, humilhados, que nós possamos chorar, sofrer, nos sacrificar, mas com um coração voltado para Deus, agradecendo, amando, dando-se a Ele. Hoje mesmo, no livro, deixa eu ver se eu vou achar, Imitação de Cristo, aqui, ele fala assim, Filho, esteja firme e espere em mim. Que são as palavras dos homens, senão palavras? Ferem o ar, mas não ofendem quem está firme e sólido como um rochedo. Se com efeito é culpado, sirva-se do que dizem contra você, para se emendar. Se a consciência de nada o acusa, lembre-se de que deve sofrer com alegria essa ligeira pena, por amor de Deus. É bom que sofra más palavras algumas vezes ao menos, já que não pode sofrer mais pesados golpes. Por quê? É bom que sofra más palavras algumas vezes, pelo menos. Serve com alegria, sofre com alegria. Para de reclamar. É bom que você sofra um pouquinho, sabe por quê? Porque você não vai aguentar as outras labutas. Então é bom que você receba todo o sofrimento, falando glória a Deus nas alturas. Coloque. Sim, ó Virgem Altíssima, quero assim entregar-me a vós, e por vós a sabedoria encarnada, Jesus. Vou dar-vos meu corpo, numa preciosa resolução de pureza jurada e consagrada ao vosso coração imaculado. Vou confiar-vos minha alma, num propósito sincero e eficaz de humilde obediência e amorosa escravidão. Vou depositar na riqueza de vossos tesouros meus pequeninos bens, no imenso desejo e anelo de total desapego, ainda em minha vida espiritual, para homenagear-vos e a vosso Filho Jesus. Quero fazê-la minha mãe tão querida por toda a minha vida terrena, sem nenhuma reserva, sem condição alguma. Quero possuir tudo quanto tenho, somente para ter o direito de vou-lo entregar. Aceitai-me, Senhora Dulcíssima, eu quero ser vossa, toda vossa, filha vossa,
vossa escrava de amor, coisa vossa, vossa pertença, na vida e na morte, por toda a eternidade. Amém. Sou todo vosso, ó Maria, e é vosso tudo quanto possuo. Essa jaculatória podem decorar. Pode decorar. E aí, todo dia que vocês estiverem no sacrário, todo dia que vocês forem receber a comunhão, todos os dias que vocês estiverem lavando uma louça, ou estiverem sofrendo uma humilhação, ou alguém te machucar, ou bater seu carro, você fala: sou todo vosso, Mãe Santíssima, e tudo que eu tenho é vosso. Ó Virgem, bem-aventurada e bendita. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E eis que no mesmo dia caminhavam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios. E eles iam falando um com o outro sobre quanto se tinha passado. E sucedeu que, enquanto conversavam e discorriam entre si, aproximou-se também Jesus, que ia com eles. Mas os olhos dos 2 estavam como fechados, para o não reconhecerem. E ele lhes disse: que é que estáis falando e discorrendo um com o outro? E por que estáis tristes? E respondendo um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu só és peregrino em Jerusalém, e não sabes que ali se passou nestes dias? E que lhes disse: que? E responderam. Imagina Jesus falando: que? O que está pegando aí? O que está acontecendo? Por que vocês estão tristes a caminhar? Por que vocês estão saindo da terra, do trabalho? Por que vocês estão indo embora? Vem para cá, sou, né? Aí não. Que? E responderam os 2: sobre Jesus Nazareno, que foi um varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, e que maneira os príncipes dos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse o Redentor de Israel. E agora, sobre tudo isso, e já é o 3º dia depois que sucederam estas coisas. Verdade é também que certas mulheres, das que conosco estavam, nos espantaram, pois de madrugada foram ao sepulcro e, não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que elas também tinham tido uma visão de anjos, os quais dizem que ele vive. E alguns dos nossos foram ao sepulcro e encontraram tal como tinha dito as mulheres, mas a eles não o acharam. Então lhes disse Jesus: ó estultos e tardos de coração, para crer tudo o que anunciaram os profetas. Porventura não importava que Cristo fosse essas coisas e que assim entrassem na sua glória? E começando por Moisés e discorrendo por todos os outros profetas, explicava-lhes o que dele se havia dito em todas as Escrituras. E quando estavam perto da aldeia para onde caminhavam, fugiu Jesus, que ia para mais longe. Fingiu Jesus que iria para mais longe. Mas eles instaram com ele, dizendo: fique em nossa companhia, porque já é tarde e está declinando o dia. E ele entrou com os 2. Mas aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, olha a mesa, olha o lugar da partilha, olha o lugar da presença de Deus. Ei, Maria, tá boa? Quando nós estamos à mesa, estamos vivendo um momento sagrado. Então, eis que... Cadê? Vou falar, esqueci. Fica conosco, já é tarde, declara. Ele entrou com os 2, mas aconteceu que, estando sentados com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e tendo-o partido, dava-lhes. No mesmo instante, abriram-se os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da vista deles. Então disseram um com o outro: não é verdade que sentimos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras?
E levantando-se na mesma hora, voltaram para Jerusalém e acharam juntos 11, e os que estavam com eles estavam. E diziam: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois contaram também o que lhes havia acontecido no caminho e como conheceram a Jesus ao partir o pão. Que lindo! Imitação de Cristo. Perseverança junto de Deus. O fiel. Ouvirei o que o Senhor disser. Ouvirei o que o Senhor me disser. Bem-aventurada a alma que ouve falar-lhe o Senhor, e de sua boca recebe palavras de consolação. Bem-aventurados os ouvidos que recebem as sutis inspirações divinas e se fazem surdos às murmurações do mundo. Venturosos 1000 vezes os ouvidos que escutam, não a voz que soa de fora, mas a verdade que ensina dentro. Ditosos os olhos que, fechando-se às coisas exteriores, são abertos para interiores. Bem-aventurados os que penetram as coisas interiores e tratam com exercícios contínuos de piedade de preparar-se cada dia mais e mais para receber os segredos celestiais. Felizes os que se alegram de entregar-se a Deus e se desembaraçam de todos os impedimentos do mundo. Ó minha alma, considera bem tudo isso, fecha as portas dos teus sentidos para que possas ouvir o que o Senhor teu Deus te digna ensinar-te. Eis aqui o que diz o teu amado Jesus Cristo. Responde: eu sou tua salvação, tua vida. Oi, Juliana. Salmos 34, versículo 3. Conserva-te ao pé de mim e acharás paz. Deixa todas as coisas transitórias, busca as eternas. Que são todas as coisas temporais, senão soluções enganosas? E de que te servirão todas as criaturas, se te abandonar o teu Criador? Renuncia, pois, a tudo, faz-te fiel e grata a teu Criador, para que possas alcançar a verdadeira bem-aventurança. Que lindo! E aqui ele vai explicar o ato de consagração. Ele fala assim: o ato de consagração, mercê do qual nos entregamos de toda Nossa Senhora como escravos de amor, é rico de sentido teológico e ascético. Uma breve análise nos fará melhor apreciar esta oração que fecha nosso mês de exercícios, como dourada chave do céu, abrindo nova fase de nossa vida espiritual, orientada agora à mais alta perfeição. No ato de consagração encontramos uma preparação, a oferta e uma súplica final. Na preparação, nós nos dirigimos a Deus primeiro e depois à Santíssima Virgem. Vejamos estes atos preliminares tão adequadamente colocados por São Luís Maria no limiar de nossa consagração. O ato se inicia com uma oração à divina sabedoria. Não esqueçamos que, para Montfort, a verdadeira devoção a Nossa Senhora é um dos meios de adquirir a verdadeira sabedoria, isto é a posse do Verbo encarnado. Esta oração inicial é uma profissão exaltíssima do que ensina a Santa Igreja acerca de Jesus Cristo, em sua vida eterna e temporal, em sua unidade de pessoa e dupla natureza, em sua filiação, respectivamente, do Pai eterno e da Mãe Virgem Santíssima. Ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Filho único do Pai eterno e de Maria sempre Virgem. Vem agora o cumprimento de todos os deveres que nos obrigam com relação a Deus. São os 4 fins do sacrifício: adoração, ação de graças, reparação e súplica. Ou seja, eu adoro o Jesus que chega na Santa Missa. Eu dou graças a Deus por Ele ter permitido que ali eu estivesse no banquete sagrado. Eu reparo as súplicas
Por quê? Porque eu me ofereço no ofertório. Então ali eu ofereço tudo aquilo que eu tenho como dons, como afazeres, e aí eu faço a súplica. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, atendei a nossas súplicas, né? Então, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Essa é a nossa caminhada. Tende piedade de nós, mas nós estamos ali, diante dele, a recebê-lo. Precisamos fazer então a nossa comunhão espiritual, que antecede a comunhão eucarística e nos dá condições de meditar a graça que iremos receber. Então ele explica que a adoração é aquilo que a gente se coloca: eu vos adoro profundamente, no seio e nos esplendores do vosso eterno Pai, durante a eternidade no seio de Maria, vossa Mãe Santíssima, no tempo de nossa encarnação. Depois ele fala que é da ação de graças, onde agradeço por ter-vos aniquilado, para me arrancardes a cruel escravidão do demônio. Eu vos louvo e glorifico, por vos terdes querido submeter a Maria, vossa mãe, em todas as coisas, a fim de me tornardes por ela vosso fiel escravo. A satisfação, mas ai de mim, ingrato e infiel que sou, não guardei os votos e as promessas de tão solenemente vos fiz no meu batismo. Não cumpri com minhas obrigações, não mereço ser chamado vosso filho, nem vosso escravo, e como nada há de mim que não mereça senão vossas repulsas e vossa cólera, não ouso mais por mim mesmo aproximar-me de vossa santa e augusta majestade. Depois vem pela súplica, e por esta razão eu vos recorro à intercessão de vossa Mãe Santíssima, que me destes por mediadora junto de vós, e é por seu intermédio que eu espero obter de vós a contrição e perdão dos meus pecados, a aquisição e conservação da própria sabedoria. E depois ele fala: eu vos saúdo, pois, ó Maria Imaculada, tabernáculo vivo da diversidade, onde a sabedoria eterna, escondida, quer ser adorada pelos anjos e pelos homens. Então ele vai citando todo o ato de consagração. É uma leitura mais densa e eu não vou me ater a isso daqui, porque vocês já leram e releram e amanhã está tudo certo. Mas queremos então deixar aqui o nosso muito obrigado ao Espírito Santo de Deus, à Virgem Maria, São José e aos nossos anjos da guarda, que nessa batalha espiritual esteve conosco e nos deu tamanha perseverança e continuar até o fim. Cris, ei, Nequinho, você tá jóia, meu querido? Quanto tempo? Juliana, Maria de Socorro, Meire, isso tudo que a gente está vivendo é um dom de Deus. Ele nos quis experimentar essa graça. Não perca tempo e faça com que esta noite já esteja em festa do céu, tá bom? Amanhã, meio-dia, eu espero vocês lá no santuário. Tem uma missa que vai acontecer lá no... Videiras, na Videiras, Padre Cláudio que vai realizar, é uma comunidade. Tem uma lá também com o Padre Jonas, na Barora do Sol, e tem aqui na Cristo Rei. Quem precisar de maiores informações é só me chamar, eu vou colocar o horário e o endereço de todas essas igrejas, e aí quem quiser também indicar outras igrejas que possam existir nos outros horários, que não sejam meio-dia, pode me falar no particular que eu posto lá no grupo, para mais pessoas fazerem. Eu sempre indico que diante da imagem de Nossa Senhora vocês se reúnam após a Santa Missa, tá? E aí vocês estejam com o ato na mão, porque as outras pessoas que fizeram com o grupo estarão juntas. O que eu peço é que vocês não esqueçam de tirar uma foto para a gente postar depois lá no grupo do Instagram, tá bom? Que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus. Só posso dizer obrigada, mãezinha, por essa grande missão que a senhora me dá e que eu sou, obviamente, tão beneficiada, porque posso experimentar todos esses retiros, todos os 4 vezes ao mês no mínimo. E isso me fortalece tanto, me engrandece a alma, me faz repensar mais e mais a minha caminhada. Na Cristo Rei também vai ter às 19 horas, beleza?
Então é isso, eu vou colocar lá no grupo e vocês façam sempre unidas, porque agora nós nos tornamos um grupo e ele vai se tornar cada dia mais forte, não somente àqueles que moram em Indaiatuba, mas tantos outros que em outros estados também estão realizando, mandam mensagem, dúvidas e fazem gesto concreto. É muito lindo ver se mover, porque os seminaristas precisam e eles são assim muito agraciados não esqueçam, quem puder mandar uma cartinha, muitos estão mandando o comprovante, mas não estão mandando a cartinha. Eu preciso também mandar essas cartinhas para a gente poder entregar lá pelo Padre Jonas. Eles amam e assim aos poucos estão conhecendo do grupo, muitos estão se consagrando e isso me deixa tão feliz, porque se existe algo que vai nos tirar de uma vez por todas da mão do encardido, este algo chama-se consagração a Jesus, a sabedoria encarnada pelas mãos da Virgem Maria. Amém? Amém. Então, que Nossa Senhora abençoe. Levem o ato amanhã. Quem não conseguir imprimir, escrevam a própria mão. Isso também é muito lindo. E estejam com as suas cadeias. Pode ser essa cadeia aqui, lá no santuário tem para vender, não tem problema. Ah, Carol, eu posso fazer de outra coisa, porque eu não gosto de usar nada, não tem problema. Necessariamente, esse item que você pode usar, ele deve ser algo que você use constantemente, tá? Não precisa ser visível. Pode ser no tornozelo, pode ser uma coisa escondida. Mas desde que você, ao bater o olho, lembre-se, eu sou de Maria e Maria é minha. E eu me entreguei a Jesus Cristo por esta mão imaculada. A minha vida não é mais minha, é todo dela. Então é assim, toda hora você tem que olhar para essa é a minha cadeia, o terço, mas também usa a cadeia porque eu ganhei, tá bom? E assim a gente vai caminhando, tá bom? Deus abençoe vocês. Amanhã peça ao padre que faça a bênção da cadeia, tá? Isso é um detalhe importante. Caso vocês estejam numa igreja que tem lá a imagem de Nossa Senhora de Fátima, mas você não conhece o padre e você vai fazer a consagração diante da imagem, necessariamente é bom, mas não é obrigatório que ele assine o ato. O que você não pode é deixar de fazer diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, tá bom? E pedir antes da missa que ele abençoe a sua cadeia, tá? Outra coisa importante, caso você não tenha, né, a impressão, escreva à mão, mas não deixe de levar o ato, tá? Ah, mas Carol, a minha igreja não tem imagem de Nossa Senhora de Fátima, só na minha casa. Bom, nem sempre o padre vai deixar você colocar a imagem no altar. Então, caso você tenha que fazer em casa, vá à missa, né? Faça a sua comunhão para a consagração, se doando, e ao chegar em casa você lê o ato. Tira uma foto para mim, uma selfie, e fala, feito, vencemos, consegui. E eu vou lá postar para a gente poder lembrar desse dia com muita alegria, tá bom? Então acho que é só tudo isso. Deus abençoe. Qualquer dúvida que tenha ficado, estou à disposição, tá bom? Um beijo. Olha lá, o Rio Bonito, Rio de Janeiro tá fazendo. Olha que lindo, Meire. É isso aí. Agora, a partir de amanhã, difunde isso para todos que estão perto de você, viu? Faça valer esta graça na sua vida para você encaminhar para os outros que também precisam, tá? E essa é a missão da gente como discípulos do Cristo. Tá bom, pessoal? Então vamos saudar a Virgem Maria. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda, funda-nos na paz, de Eva não me muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra do mal. Quebra a algema ao réu e dá aos cegos luz, dai-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres mãe, faz a nós descer, quem por nós nascido quis de ti nascer. Dá-nos vida pura, um caminho certo para quem procura ver Jesus de pé. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também, e ao Consolador igualmente. Amém. E pelos padres de todo o mundo, pelos seminaristas, pela santificação do clero e pelo Papa Leão XIV. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, Aninha! Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!